O ano é 2025. O mundo caminha rapidamente para um futuro incerto. A tecnologia domina todos os cantos, governos se reúnem para discutir uma nova ordem mundial e famílias lutam para sobreviver em meio a um ambiente de violência, corrupção e desesperança. Em meio a essa situação, ainda há lares onde a fé em Cristo continua sendo o farol que ilumina a escuridão. Um desses lares foi o de Samuel e Raquel, um casal que, desde muito jovem, decidiu dedicar suas vidas a Jesus Cristo. Eles se conheceram em uma pequena igreja evangélica e, após se casarem, fizeram um pacto. Todos os seus filhos teriam nomes bíblicos para lembrá-los todos os dias de que pertencem a Deus e são chamados para cumprir um propósito eterno. A família que formaram era grande, 8 membros no total. Samuel, o pai, era um homem trabalhador e firme na fé. Raquel, a mãe, era terna e piedosa, uma mulher de oração incansável. Seus 6 filhos são sua herança e também sua responsabilidade diante de Deus. Os 4 filhos, Elias, o mais velho, de temperamento forte e um líder nato. Josias, apaixonado pela justiça e pela verdade. Daniel, atencioso e amante das Escrituras, e Mateus, o mais novo dos meninos, alegre e sonhador. As 2 filhas completam a família. Esther, de olhar profundo e coração sensível, e Débora, determinada e corajosa, sempre pronta para defender sua família. Desde pequenos, Samuel e Raquel os ensinaram a amar o Senhor, a orar juntos e a viver com integridade. Seus nomes não foram escolhidos ao acaso. Cada um deles é um testemunho de fé, uma lembrança das histórias bíblicas que guiaram gerações. Quando os pais ficavam cansados, quando as lutas da vida eram difíceis, eles encontravam forças ao lembrar que cada filho representava uma promessa de Deus para seu lar. Mas os anos passaram e os filhos de Samuel e Raquel deixaram a infância para trás. A adolescência chegou como uma tempestade que abala tudo. E com ela também chegaram as decisões que marcariam seus caminhos. Elias, o mais velho, permaneceu firme em seu coração. Desde jovem, decidiu que Cristo era seu Senhor e serviu com alegria na igreja, pregando, orando e sendo um exemplo para os outros. Esther, com seu coração sensível, também permaneceu fiel, encontrando na casa de Deus o lugar onde sua alma se fortalecia. Mas nem todos seguiram esse caminho. Josias, Daniel e Mateus, ao entrarem na juventude, começaram a endurecer o coração. Pararam de acompanhar os pais à igreja, convencidos de que havia coisas mais importantes do que perder tempo em reuniões de oração. O brilho do mundo os atraía. Além disso, Josias e Débora se apaixonaram fora da igreja. Seus corações se apegaram a pessoas que não compartilhavam de sua fé, e aos poucos, a semente que havia sido plantada começou a morrer. Um dia, Samuel e Raquel reuniram todos os filhos na sala de estar. Com o coração pesado, começaram a conversar com eles. Samuel falou e disse com a voz trêmula: "Filhos, vocês sabem o quanto os amamos.
Cada um de vocês é uma promessa de Deus para as nossas vidas, e nada nos faria mais felizes do que vê-los andando na verdade. Mas nós vos imploramos, não vos apresseis em entregar o vosso coração. O amor que não tem Cristo no centro, mais cedo ou mais tarde, transforma-se em dor. Raquel, com lágrimas nos olhos, continuou: Meus filhos, não posso ficar calada. Deus tem planos maravilhosos para cada um de vocês. Débora, minha filha, espera no Senhor. Ele preparou um marido segundo o coração dela. E você, Josias, não se deixe enganar pelo que parece ser amor, porque somente Deus pode lhe dar algo eterno e verdadeiro. Josias, com firmeza, respondeu: Pai, mãe, eu não vou deixá-la. Ela me entende e me faz feliz, mesmo não sendo da igreja. Então Débora, com um tom decidido, acrescentou: Estou cansada de que tudo na minha vida gire em torno da igreja. Quero tomar minhas próprias decisões, mesmo que vocês não gostem. Samuel, com a voz embargada, mas firme, respondeu: O verdadeiro amor não se constrói longe de Deus, crianças. O que parece um sonho hoje pode se tornar uma ferida amanhã. E Raquel, implorando em meio às lágrimas, concluiu: Não fechem seus corações. Cristo nunca falha. E o que Ele tem para vocês sempre será melhor do que qualquer coisa que vocês possam buscar fora dele. Mas as palavras de Samuel e Raquel pareceram bater em uma parede. Josias e Débora decidiram seguir seu próprio caminho. Daniel e Mateus permaneceram em silêncio, mas sua indiferença mostrou que eles também não estavam dispostos a ouvir. A família estava dividida. 4 dos filhos não queriam mais nada com a igreja. Participavam em ocasiões especiais, mas o faziam com raiva, de braços cruzados e corações fechados. Enquanto isso, Elias e Esther permaneceram fiéis aos pais, suportando a dor de ver seus irmãos afastados. E todas as noites Samuel e Raquel se ajoelhavam novamente, orando com lágrimas, intercedendo por Josias, Débora, Daniel e Mateus. E eles confiavam que, embora a adolescência, os amores equivocados e as distrações do mundo tivessem extinguido sua fé, a palavra semeada em seus corações um dia daria frutos. Mas enquanto seus pais se prostravam em oração, Débora mergulhava cada vez mais em um mundo do qual não sabia como escapar. No início, ela saía para festas todos os fins de semana com as amigas, convencida de que não estava fazendo nada de errado. Ela dizia que ia apenas dançar e se divertir. Mas aos poucos, a música alta, as luzes e as risadas se misturaram às bebidas em suas mãos. Primeiro provou um gole, depois outro, até que beber se tornou normal. E com o tempo, a bebida já não era suficiente. Começou a experimentar drogas, deixando que sua rebeldia a afastasse ainda mais de tudo o que havia aprendido em casa. Certa noite, quando ela voltou tarde, Samuel e Raquel a esperavam. O clima era de preocupação. Samuel lhe falou com uma voz firme, embora embargada: Débora, filha, essa não é você. Dói-nos ver você assim. Não queremos perdê-la em um caminho que só a levará à destruição. Jesus está voltando em breve para a sua igreja.
O arrebatamento está próximo, e nos dói até mesmo pensar na ideia de vocês ficarem para trás para sofrer na grande tribulação. Raquel, com lágrimas nos olhos, acrescentou: minha filha, você não entende. Tudo o que agora parece diversão, amanhã será choro. Cristo virá a qualquer momento, e eu oro todos os dias para que seu nome seja escrito no livro da vida. Não há nada mais importante do que isso. Mas Débora, em vez de desabar, caiu na gargalhada e respondeu ironicamente: o arrebatamento, a grande tribulação. Mãe, pai, tenho ouvido essas histórias a vida toda e nada acontece. Se Jesus realmente estivesse voltando, ele já teria vindo. Deixe-me viver a minha vida. Não quero mais ouvir esses avisos. As palavras atingiram como uma facada no coração de seus pais. Samuel suspirou profundamente e respondeu com dor: filha, mesmo que você zombe, a palavra de Deus nunca falha. O Senhor virá e o fará de repente, quando você menos esperar. De que adiantará então tudo o que você busca hoje? Mas Débora, com os braços cruzados e um sorriso irônico, terminou dizendo: quando o que eles dizem acontecer, a gente conversa. Enquanto isso, vou aproveitar a vida. O silêncio tomou conta da sala. Raquel baixou os olhos, incapaz de conter mais lágrimas. Samuel ergueu os olhos para o céu, pedindo forças. Enquanto isso, Daniel, Mateus e Josias também se distanciavam cada vez mais. Sua rebelião assumiu outra forma. Eles se orgulhavam de serem mulherengos. Para eles, conquistar o máximo de mulheres possível era um teste de masculinidade. Uma tarde, entre risos e piadas, eles se gabavam de suas conquistas. Mateus dizia com um tom presunçoso: ontem, um sorriso foi o suficiente para fazer aquela garota vir atrás de mim o tempo todo. Sou melhor que vocês nisso. Daniel, com ar confiante, respondeu: não se iluda, Mateus. Eu sei como falar com eles e como conquistá-los. Nenhum de vocês pode me vencer. E Josias, com uma gargalhada, concluiu: vocês ainda são aprendizes. Eu sei o que é ter várias atrás de mim. Isso é ser um homem de verdade. Risadas ecoavam, enquanto o orgulho crescia a cada palavra. Naquela mesma noite, Samuel e Raquel reuniram os três para conversar. Com o rosto marcado pela tristeza, Samuel disse: filhos, vocês não sabem o quanto nos dói o que vemos em vocês. Vocês zombam e acham que a vida é uma brincadeira, mas Cristo está às portas. O arrebatamento será num piscar de olhos, e não queremos que vocês fiquem para trás para enfrentar a grande tribulação. Raquel, com a voz embargada, acrescentou: não é hora de brincar com o pecado. Não é hora de se gabar de mulheres, prazeres ou conquistas passageiras. O mundo oferece esplendor, mas por trás dele só há dor e vazio. Jesus está voltando, e eu quero ver todos vocês no céu conosco. Josias riu sarcasticamente, em tom de zombaria. É a mesma velha história de novo. Mãe, pai, eles vêm dizendo há anos que Jesus viria.
Se ele realmente viesse, já teria acontecido. Daniel, com um ar altivo, acrescentou: querem nos assustar com tribulações, mas nós sabemos aproveitar a vida. Vocês não entendem o que é ser jovem. E Mateus, rindo, concluiu: não se preocupem conosco. Quando virmos esse famoso arrebatamento acontecer, então conversaremos. Enquanto isso, vivamos como quisermos. Samuel cerrou os punhos, impotente, e Raquel desatou a chorar. Suas palavras pareciam se chocar contra um muro de descrença e zombaria. Seus filhos não entendiam que cada aviso era um grito de amor para libertá-los da dor eterna. O contraste era doloroso. Samuel e Raquel choravam de joelhos, percebendo desesperadamente que Cristo estava às portas, que o arrebatamento aconteceria num piscar de olhos, e que ficar para trás significaria enfrentar o momento mais terrível que o mundo jamais conhecerá. Mas seus filhos rebeldes, em meio a zombarias, conquistas e festas, continuaram sem saber que estavam a cada dia mais perto de perder tudo. Enquanto isso, eventos começaram a ocorrer ao redor do mundo que chocaram até os mais céticos. As notícias estavam repletas de manchetes perturbadoras. Em um único mês, grandes terremotos abalaram regiões que nunca haviam sido sacudidas antes. Sinais estranhos foram vistos no céu. Auroras brilhantes em lugares onde nunca tinham sido vistas antes, e flashes misteriosos que os cientistas não conseguiam explicar. As nações estavam mergulhando no caos, com economias cambaleantes e governos falando cada vez mais sobre a necessidade de uma nova ordem mundial para manter a paz. Samuel e Raquel ouviram atentamente a notícia, com o coração pesado. Olharam-se nos olhos e souberam que o que vinham pregando há anos estava prestes a se cumprir. Uma noite, enquanto jantavam, Samuel quebrou o silêncio com uma voz profunda. Isso é só o começo. Jesus disse: haverá guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. O arrebatamento está mais perto do que imaginamos. Raquel assentiu, com lágrimas nos olhos, e acrescentou: é doloroso pensar que nossos filhos não percebem. Conversamos com eles e imploramos, mas eles ainda acham que é um conto de fadas. Naquele mesmo dia, em diferentes partes do mundo, multidões se reuniram nas ruas, exigindo soluções de governos incapazes de responder. Em meio ao caos, líderes internacionais falaram de unidade, de construir um único sistema global que pudesse controlar crises. Enquanto isso, os desastres naturais aumentavam como nunca antes. Tempestades devastadoras arrasavam cidades inteiras e mares revoltos destruíam impiedosamente o litoral. Elias e Esther, fiéis ao Senhor, observavam tudo com um temor reverente. Compreendiam que cada acontecimento era uma confirmação da palavra. Mas Josias, Daniel, Mateus e Débora, em sua rebelião, riram de tudo o que estava acontecendo. Josias disse rindo: viu? Sempre foi assim. Terremotos, guerras. Nada de novo. Meus pais surtam com qualquer coisa. Mateus acrescentou com sarcasmo:
Sim, com certeza agora Jesus vai aparecer nas nuvens, como dizem. Chega dessas histórias. Mas enquanto eles zombavam, os sinais no mundo ficavam cada vez mais claros, cada vez mais intensos. O que para muitos foi simplesmente uma coincidência, para Samuel e Raquel, foi a confirmação de que o relógio profético estava se aproximando de sua hora final. No fundo de seus corações, eles sabiam que o mundo estava entrando nos últimos dias, antes do grande evento que mudaria a história humana para sempre: o arrebatamento da igreja. Movidos por essa convicção e pela dor de ver seus filhos longe do Senhor, Samuel e Raquel tomaram uma decisão. Eles procuraram o pastor da igreja onde seus filhos cresceram, o homem de fé que os acompanhava desde crianças, e imploraram que ele fosse à casa deles para conversar com eles, pregar e orar por eles. O pastor aceitou com amor, sabendo que não havia alegria maior do que tentar resgatar uma alma antes que fosse tarde demais. Naquela tarde, toda a família se reuniu na sala de estar. Samuel iniciou a conversa, com a voz embargada. Pastor, obrigado por vir. Nossos corações estão pesados. Não queremos que nossos filhos se percam. O mundo está tremendo. E sabemos que Cristo está às portas. Por favor, fale com eles. Ore por eles. O pastor, com um semblante sereno, mas cheio de fogo nas palavras, olhou para os jovens e começou a falar-lhes com ternura e firmeza. Crianças, eu vi vocês crescerem. Vi vocês correndo pelos corredores da igreja, ouvi vocês cantarem louvores com suas vozes infantis. Deus colocou a mão sobre vocês desde pequenos, e embora agora vocês tenham querido se afastar, quero que saibam que o Senhor não deixou de amá-los. O arrebatamento está próximo. Jesus está vindo para a sua igreja, e minha oração é que nenhum de vocês seja deixado para trás. Débora baixou o olhar incomodada e murmurou evasivamente: Pastor, eu sei que tudo isso é real, mas ainda sou jovem. Mais tarde, voltarei aos caminhos de Deus. Agora não quero abrir mão dos meus amigos, dos meus planos, da minha vida. Josias, com um suspiro, acrescentou: Sim, eu também. Talvez um dia eu volte, mas agora não estou pronto. Mateus, tentando sorrir para amenizar a conversa, disse: Não se preocupe. Quando eu vir Jesus vindo, me arrependerei. Ainda tenho tempo. O pastor ouviu-os pacientemente e então, com voz firme, advertiu-os: Filhos, o tempo não é de vocês. O Senhor vem num piscar de olhos. Vocês acham que podem decidir amanhã, mas talvez o amanhã já tenha passado. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento de se reconciliar com Cristo. Naquele momento, Daniel, que permanecera em silêncio, desatou a chorar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele disse com a voz embargada: Não quero continuar assim. Sinto um vazio. O pecado me prende e não consigo encontrar paz. Hoje quero me reconciliar com Deus. Samuel e Raquel não conseguiram conter as lágrimas naquele momento. Aproximaram-se de Daniel e o abraçaram com força, enquanto o pastor orava por ele com autoridade espiritual. Daniel, de joelhos, clamou ao Senhor por perdão.
e uma paz indescritível encheu seu coração. A atmosfera tornou-se solene. O Espírito de Deus se movia naquele lugar, tocando o coração de todos. No entanto, Débora, Josias e Mateus permaneceram firmes. Eles se comoveram, mas não deram o passo. Apenas disseram quase em uníssono que mais tarde retornariam aos caminhos de Deus. O pastor olhou para eles com amor e respondeu: Oro para que esse, mais tarde, não seja tarde demais. O Senhor tem os braços abertos, mas a porta logo se fechará. Não se esqueçam disso. Então, ele clamou por toda a família, pedindo a Deus que fortalecesse Samuel e Raquel, que mantivesse Elias e Ester em sua fidelidade e que não poupasse a vida das crianças que ainda estavam longe. Então, ele se despediu com palavras de incentivo. Não percam a esperança. As orações dos pais têm poder. Deus ouvirá o seu clamor. E com essa bênção, o pastor sai da casa, deixando um clima de silêncio e reflexão. Daniel retornou aos braços do Senhor, mas os outros continuam adiando a decisão mais importante de suas vidas. Depois do jantar, cada um segue seu caminho. Mateus e Josias, com cara de cansados, levantam-se da mesa dizendo que só querem dormir, enquanto Débora pega sua bolsa às pressas e sai de casa, pois seus amigos já a esperam para mais uma noite de festa. Esther fica em casa, ajuda a limpar a mesa e puxa as cadeiras para a oração. Samuel, Raquel, Elias, Esther e Daniel permanecem na sala de estar. Daniel, com lágrimas ainda frescas nos olhos, se apega à reconciliação que vivenciou naquela tarde. Raquel olha para todos e diz com a voz suave: Não podemos dormir sem antes agradecer a Deus. Então, juntos, eles se ajoelham. Elias ora fervorosamente, agradecendo pela misericórdia do Senhor. Esther sussurra com o coração em chamas: Obrigada, Jesus. Mantenha-me fiel até o fim. Daniel, soluçando, ora por forças para permanecer firme e não voltar atrás. Samuel clama para que Deus toque os corações daqueles que ainda estão longe. E Raquel, de coração partido, confia toda a sua família nas mãos do Senhor. A atmosfera é tomada por uma paz inexplicável. Quando tudo termina, eles se abraçam e, um a um, sobem para seus quartos para descansar. A noite parece tranquila. As ruas estão silenciosas e um céu escuro se estende sobre a cidade. Mas, no relógio profético de Deus, a hora chegou. Num piscar de olhos, o grande evento acontece. Milhões desaparecem da face da terra. Camas ficam vazias, roupas caem no chão, utensílios rolam pelo chão e os gritos dos que ficaram para trás começam a encher as ruas. Na casa de Samuel e Raquel, a cena é impressionante. Em seu quarto, Raquel está ajoelhada ao lado da cama, orando em silêncio antes de se deitar, quando de repente desaparece, deixando para trás apenas o leve movimento dos lençóis. Samuel, que já estava deitado, também desmaiou, deixando suas roupas dobradas sobre a cama. Elias, firme na fé, é gloriosamente arrebatado. Esther, com a Bíblia aberta no colo, sussurra: Vem, Senhor Jesus.
e desaparece num lampejo de paz. E Daniel, reconciliado poucas horas antes, também é levado, cumprindo a promessa de misericórdia que Deus fez àqueles que se voltam para Ele. Os cômodos estão vazios, o silêncio se mistura a um caos indescritível. Mateus e Josias acordam assustados com os barulhos lá fora. Carros batem nas ruas, buzinas tocam incontrolavelmente e os gritos de famílias desesperadas atravessam as janelas. Confusos, eles correm pela casa chamando seus pais e irmãos. Pai, mãe, Elias, Esther, Daniel. Mas ninguém responde. Eles só encontram camas vazias, roupas dobradas sobre os lençóis e um vazio impossível de explicar. Eles se encaram com os olhos arregalados, lentamente percebendo que foram deixados para trás. Enquanto isso, Débora, no meio de uma festa com as amigas, sente tudo saindo do controle. A música para de repente, não porque alguém a interrompeu, mas porque o barulho de carros descontrolados começa a ser ouvido lá fora. Os freios rangem, o metal se curva e os gritos desesperados das pessoas chegam ao interior. Copos caem no chão e se estilhaçam, luzes piscam e algumas pessoas correm para a porta tentando entender o que está acontecendo. Lá fora, ouve-se o som interminável de buzinas e o clamor de famílias em luto por entes queridos que se foram repentinamente. Débora está paralisada. O eco das palavras de seu pai e de sua mãe ressoa em sua mente. Jesus virá em breve para buscar a sua igreja. Não queremos que vocês fiquem para trás para sofrer a grande tribulação. O pânico toma conta de seu coração. Seu sorriso rebelde desaparece e seu rosto se enche de um terror indescritível. Ela percebe, horrorizada, que aquilo que ela tanto ignorava se tornou realidade e que ela também foi deixada para trás. O mundo inteiro está mergulhado no caos. Aviões estão caindo do céu porque seus pilotos desapareceram em pleno voo, deixando centenas de passageiros condenados a uma tragédia inevitável. Em poucos minutos, notícias de aeronaves caídas no mar, nas montanhas e nas cidades tomam conta dos canais de televisão. Câmeras mostram nuvens de fumaça subindo em direção ao horizonte, enquanto vozes aterrorizadas clamam por socorro. Nas ruas, carros descontrolados, motoristas cristãos são arrastados instantaneamente, com seus veículos colidindo violentamente com tudo em seu caminho. Ônibus batem em muros. Trens descarrilam porque os motoristas sumiram. Buzinas soam incessantemente. Alarmes de segurança disparam e o ar se enche com o som de metal se dobrando e vidro se estilhaçando. Nos hospitais, a confusão é total. Médicos, enfermeiros e pacientes desaparecem de repente. Macas passam por corredores vazios, operações ficam inacabadas com bisturis caindo no chão e incubadoras ficam sem mãos para segurar os bebês. Os gritos desesperados dos familiares se misturavam aos gritos dos funcionários que não conseguiam entender o que havia acontecido. Em fábricas e escritórios, cadeiras giram sozinhas, mesas ficam vazias e mãos que digitavam segundos atrás não estão mais lá. Chefes e funcionários observam atônitos, seus assentos vazios desaparecerem num piscar de olhos.
As máquinas continuam funcionando, causando acidentes, incêndios e colapsos em cadeia. As escolas são um cenário de cortar o coração. Salas de aula com carteiras vazias, professores desaparecidos do quadro negro, adolescentes chorando porque seus colegas de classe desaparecem repentinamente. Alguns são deixados sozinhos em pátios desertos, incapazes de compreender o que aconteceu. No campo e no mar, a mesma coisa acontece. Tratores ficam sem motorista, barcos à deriva porque capitães e marinheiros desaparecem. As comunicações de rádio estão saturadas de mensagens de emergência que não são respondidas. Os agricultores que trabalham lado a lado veem como, de repente, um desaparece e o outro fica, cumprindo as palavras de Jesus. 2 estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Em suas casas, a cena é ainda mais íntima e comovente. Maridos e esposas que dormiam juntos acordam assustados. Alguns veem que a pessoa ao lado desapareceu, deixando a cama vazia e os lençóis ainda quentes. Gritos desesperados enchem as casas. Onde você está, meu amor? O eco das palavras de Jesus se torna realidade. 2 dormirão, um será levado e o outro deixado. Em alguns lares é a esposa que desaparece, em outros é o marido, deixando sua companheira com um vazio que não pode ser preenchido. As agências de segurança estão em pânico. Policiais desaparecem, deixando armas e viaturas abandonadas no meio das ruas. Soldados em serviço desaparecem em um instante, causando congestionamento em bases militares e fronteiras. A confusão é total. Ninguém consegue controlar o caos porque aqueles que eram responsáveis por manter a ordem não estão mais lá. Famílias estão sendo abaladas até a medula. Pais procuram desesperadamente por seus filhos pequenos que não estão mais em suas camas. Esposas correm pela casa chamando por maridos que simplesmente desapareceram diante de seus olhos. Irmãos abraçam roupas jogadas no chão, chorando ao perceberem que perderam seus entes queridos para sempre. Mesmo nas igrejas, a cena é de cortar o coração. Em alguns lugares, pastores e muitos membros da congregação desaparecem gloriosamente, deixando bancos vazios, microfones caindo no chão e um silêncio quebrado por gritos de espanto. Mas nem todos vão embora. Alguns crentes que conheciam a palavra, mas não viviam em santidade, permanecem paralisados no meio do templo, com as mãos trêmulas e o coração partido. Lágrimas e desespero os dominam ao perceberem que foram deixados para trás. Em meio a gritos de cortar o coração, vozes clamam: Senhor, perdoa-me, porque eu também não fui embora. Eu sabia, mas não queria obedecer. As igrejas se tornam lugares de angústia insuportável. Assentos vazios misturados a rostos manchados de lágrimas, Bíblias caídas no chão e gritos de dor enchendo o ar. Em outros templos, os pastores permanecem com a multidão que também permanece. E ali, em meio ao choro e à confusão, ouvem-se os gritos: Pastor, por que o senhor não foi embora? O senhor nos disse que estava tudo bem. O senhor nos falou de prosperidade, mas não de santidade. O pastor, com o rosto transtornado, responde entre lágrimas: Eu também fiquei. Eu não vivi o que preguei.
me perdoe. O caos invade as igrejas. Alguns caem de joelhos, clamando a Deus. Outros choram, agarrando Bíblias caídas nos bancos. Câmeras de transmissão ao vivo capturam bancos vazios em segundos e chats inundados com mensagens gritando: Jesus veio, nós ficamos. As emissoras de televisão interrompem sua programação normal. Apresentadores, com rostos consternados, anunciam ao vivo o que está acontecendo. Milhões de pessoas desapareceram repentinamente em todo o mundo. Ainda não há explicação. Câmeras mostram cidades mergulhadas no caos. Multidões correndo, incêndios violentos, aviões queimando em aeroportos, estradas bloqueadas por acidentes sem fim. A confusão é global. Ninguém entende o que aconteceu. Alguns falam de um fenômeno extraterrestre, outros de um ataque massivo. Mas entre aqueles que conheciam a palavra de Deus, a verdade bate forte. Cristo veio para a sua igreja e eles foram deixados para trás. O arrebatamento ocorreu. Cristo veio buscar sua igreja. E os que ficaram para trás percebem com horror que o que sempre ouviram e desprezaram é verdade. Mateus, Josias e Débora, em lugares diferentes, com os corações congelados, não conseguem parar de pensar nas palavras de seus pais. Jesus virá em breve e não queremos que vocês fiquem para trás para sofrer a grande tribulação. Mas já é tarde demais. Débora corre desesperadamente pelas ruas. Seus saltos batem no asfalto enquanto ela ouve o eco de gritos, sirenes e estrondos ao seu redor. Seus amigos ficam para trás, gritando sem rumo, mas ela só consegue pensar em casa. Seus olhos estão vermelhos, a maquiagem escorre das lágrimas e seu coração dispara. Ao chegar, ele empurra a porta com força e grita: Mãe, pai, Elias, Esther, Daniel. O silêncio da casa a atinge como uma adaga. Tudo o que ela ouve é o som dos seus próprios soluços ecoando nas paredes. Então, ela vê Mateus e Josias na sala, abraçados contra a parede, pálidos, com os olhos esbugalhados. Ao vê-la entrar, eles também começam a chorar. Eles sumiram, grita Mateus, batendo com o punho na mesa. Eles sumiram todos. Josias cobre o rosto com as mãos e diz com a voz embargada: Eles nos avisaram. Tantas vezes nos avisaram, e nós não ouvimos. Débora cambaleia e cai de joelhos diante deles. Suas palavras saem entre soluços. Eu ri da mãe, zombei do pai. Eu disse a eles que Jesus não viria. E agora eles se foram. Se foram. O choro dos três enche a casa. Eles se abraçam com força, como se tentassem se consolar, mas tudo o que sentem é uma dor insuportável. As palavras dos pais parecem gritar em suas memórias. Mateus, com a voz embargada, acrescenta: Eu estava tão ocupado brincando de ser homem, conquistando mulheres. E agora daria tudo por mais 1 minuto com meu pai e minha mãe. Josias ergue os olhos com lágrimas nos olhos. Irmãos, não há mais volta. O arrebatamento já passou. O que está por vir agora é a grande tribulação. E nós estamos aqui.
Débora aperta as mãos e grita com o coração apertado: Eu não quero estar aqui. Eu não quero. Como pude ser tão tola? O desespero os envolve. A casa que há algumas horas se enchia de vozes, orações e paz, agora é um túmulo de memórias, com camas vazias e roupas silenciosamente dobradas. Naquele abraço de lágrimas e lamentação, os três percebem que foram deixados para trás. A dor da ausência é insuportável, mas ainda mais terrível é a certeza de que os próximos dias serão os mais sombrios que a humanidade já vivenciou. Soluçando, Débora se levanta primeiro e grita: Vamos à igreja! Talvez encontremos respostas lá. Mateus e Josias acenam com a cabeça, desesperados. Correm juntos pelas ruas caóticas. A cada esquina, veem rostos desolados, pessoas ajoelhadas nas calçadas, famílias se abraçando e chorando, e jovens correndo sem rumo. As sirenes de ambulâncias e carros de polícia soam incessantemente, enquanto luzes de incêndio iluminam a noite no céu. Quando chegam à igreja que tanto desprezaram, a cena é devastadora. O templo está aberto, mas não há adoração, nem louvor, nem adoração. Só há choro. Dezenas de pessoas estão prostradas no chão, batendo nos bancos, chorando em desespero, gritando em voz alta: Senhor, perdoa-me, estou preso. Dá-me outra oportunidade. Tem misericórdia de mim. Os três irmãos avançam trêmulos entre os corpos prostrados. Reconhecem alguns rostos, amigos, vizinhos, colegas da escola dominical. Todos com lágrimas nos olhos, implorando pelo impossível. Um homem mais velho, segurando a Bíblia contra o peito, olha para eles e diz com a voz embargada: Eu avisei vocês. Eu avisei vocês tantas vezes. Jesus veio e nos deixou. Débora cai de joelhos ao lado dele, gritando: Não pode ser. Pensei que fosse só uma história, que não ia acontecer. Outra mulher se aproxima, com o rosto inchado de tanto chorar. Pensamos todos a mesma coisa. Brincamos com o pecado, adiamos a decisão. E agora não há mais chance. Josias, com a voz trêmula, pergunta: Então, o que faremos agora? O que nos espera? Um jovem chorando num canto responde com raiva e dor: A grande tribulação. É isso que está por vir. Sofrimento, perseguição, julgamento. Nos disseram, lemos, mas não acreditamos. O silêncio recai novamente sobre a sala. Só se ouvem soluços. Mateus, com a cabeça entre as mãos, grita: Eu daria a minha vida para voltar alguns minutos e pedir desculpas, mas é tarde demais. Então, um velho se levanta, com a voz firme apesar das lágrimas: Irmãos, não podemos mais mudar o passado. O que podemos decidir é o que faremos agora. Teremos que ser fortes. O anticristo se levantará e imporá seu sistema e sua marca. E mesmo que nos persiga, mesmo que nos mate, mesmo que nos torture, não podemos negar Jesus novamente. Débora olha para ele com os olhos vermelhos e diz em voz alta: Não colocarei a marca dele em mim. Mesmo que eu morra, desta vez não negarei a Cristo.
Josias aperta os dentes e concorda. Morrerá se for necessário, mas não se venderá ao sistema do anticristo. Mateus levanta a mão trêmula e acrescenta: já falhamos antes, mas desta vez, mesmo que isso nos custe a vida, permaneceremos fiéis. Todo o templo responde com um murmúrio de concordância. Em meio às lágrimas, todos erguem as mãos para o céu e clamam juntos: Senhor, dá-nos forças para perseverar. Não queremos falhar contigo novamente. E em meio à escuridão que começa a cobrir o mundo, aqueles que ficam para trás entendem que sua única esperança é se apegar a Cristo, mesmo que tenham que pagar com seu próprio sangue. Queridos irmãos e irmãs, esta cena ainda é uma profecia. O tempo da graça ainda está aberto. Hoje, Jesus continua a chamar com uma voz de amor. Estejam preparados, porque numa hora em que vocês menos esperam, o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo, virá. Sejamos fiéis a Deus agora, vivamos em santidade. Não brinquemos com o pecado, não adiemos nossa decisão. Que sejamos encontrados firmes, com óleo em nossas lâmpadas, prontos para encontrar Cristo nas nuvens quando o arrebatamento ocorrer.